Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Sara Santana e você está no canal Portal Despertar. Eu despertei e te convido a despertar também para juntos podermos ajudarmos muitas outras pessoas e com isso fazermos um mundo melhor, bem melhor. Hoje nós vamos falar sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu sou ressonante, estou na 7ª onda e recentemente eu pedi a 8ª onda. Hoje eu vou deixar aqui o meu depoimento para que muitas outras pessoas possam se beneficiar dessa ferramenta incrível que está aqui no nosso planeta, no nosso Brasil, com esse homem maravilhoso que é o professor Hélio Couto. Eu vou falar um pouco sobre como eu cheguei até o professor Hélio Couto, o porquê que eu fiz essa busca, o porquê que eu fiz essa ressonância, que eu faço a ressonância. E vou falar um pouquinho da minha história, bem pouquinho para o vídeo não ficar muito extenso, né? Porque minha história é muito longa e é muito difícil. Mas vamos lá, gente. Eu conheci o professor Hélio Couto através de uma busca frenética para sair da escassez. Eu venho de uma escassez tremenda, muito grande, e eu conheci ele através das plataformas das mídias sociais, como mais precisamente o YouTube. Hoje ele está em todas as plataformas, mas antes era mais o YouTube, né? E eu estava numa situação de escassez tremenda. Eu saí do interior do Nordeste há uns 19, quase 20 anos atrás. Eu morava numa cidade no interior de Pernambuco e eu tinha um comérciozinho e eu falei. Então, eu contraí uma dívida muito grande e muitas dívidas e eu estava à beira do suicídio. Já tinha até planejado tudo, eu não aguentava mais. Eu não via solução. Então meus pais foram na minha casa um dia e me mandaram embora. E foi um processo muito difícil. E aí eu fui para a capital, não deu certo lá, e depois eu vim para São Paulo, porque eu ia para outro estado, outro país, não deu certo ir, porque eu não tinha verba. Resultado, fiquei em São Paulo. 6 meses depois eu fiquei aqui sozinha e tal, mandei buscar minhas filhas. Se estava difícil comigo sozinha, pior ainda com mais 3 filhas. Foi assim, uma situação muito difícil, e eu só trabalhava, minhas filhas pequenas, e foi ficando cada dia mais difícil. E aí, em 2012, começou aquele boom sobre a lei da atração, o filme e tal, e eu comecei a buscar a lei da atração, porque eu não estava mais aguentando, eu estava tão fria, tão descrente, sabe, vivendo no automático. E aí eu comecei a fazer essa busca e tal, e comecei a estudar. Em 2014, 2015, mais ou menos, eu comecei a estudar a lei da atração, e aí eu vi um vídeo do professor Hélio Couto. E o tempo foi passando, e a minha vida cada dia pior, cada dia piorava, e eu não conseguia ir no Nordeste, não conseguia ver minha família, não tinha coragem de ver ninguém, porque vergonha, sabe, aquele sentimento de incapacidade, sentimento ruim mesmo, de dificuldade mesmo, de escassez, de extrema escassez. E o tempo foi passando, e eu em busca. Eu conseguia fazer as coisas, mas eu não conseguia prosperar. Você entendeu? Eu não conseguia. E aí, certo dia, eu vi um vídeo do professor Hélio Couto. E aquilo me chamou a atenção. Eu vi um testemunho de uma pessoa falando sobre a ressonância, de como a vida dessa pessoa tinha mudado depois da ressonância harmônica. Eu falei, caramba, é isso que eu preciso. Eu quero fazer essa ressonância harmônica.
comecei a estudar o professor Hélio Couto, mas eu via, assim, de imediato ele, eu via ele muito, sabe assim, muito ogro, grosseiro. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir nada com esse homem. E aí depois eu comecei a assistir os vídeos e tudo, e aí eu fui entendendo como o universo funciona. Fui tentando entender. De imediato, não, porque eu era muito cética, muito difícil. O processo era muito longo, extrema escassez, muita dívida e era difícil demais. Mas eu fui estudando. Falei, eu tenho que fazer essa ressonância, mas tinha que fazer um estudo profundo com ele. Existe um protocolo para fazer a ressonância harmônica, né? Aí existia esse processo todo, eu falei, não vou conseguir fazer esse processo todo, tinha que estudar, e eu não tinha tempo para fazer aqueles estudos e tal. E existe um protocolo que o professor Hélio Couto desenvolveu para poder fazer a ressonância, para você entender melhor como a ressonância funciona, né? A ressonância harmônica é uma ferramenta de evolução espiritual, expansão de consciência, e é uma ferramenta que ela funciona através de ondas, né? Foi desenvolvida em muitas décadas, né, pelo professor Hélio Couto. É um desenvolvimento independente dele, assim, independente só dele, ser humano, mas com uma egrégora espiritual por trás, né, claro. E eu me interessei muito, eu vim de uma família evangélica, minha família é evangélica, mas eu não era batizada e eu frequentava, mas eu não aquele estilo de vida dos evangélicos não me preenchia. Até hoje também não me preenche, mas eu acho lindo, maravilhoso, eu gosto de ir de vez em quando, mais um. Então, eu queria muito fazer essa ressonância. Tinha que estudar. Então, lá para 2018, 2019, eu comecei a estudar. Aí o protocolo do professor Hélio Couto é o seguinte: você tem que estudar o caminho das palestras, que o caminho das palestras é 1, 2 e 3, mas necessariamente você tem que estudar o 1 e o 2 e ler o livro Mentes Informadas. E assim eu fiz, comecei a estudar. Só que eu queria tanto fazer a ressonância harmônica naquele desespero, para que minha vida mudasse, que eu fiz uma coisa que eu não recomendo e que realmente eu acho que o meu processo, eu tô na 7ª onda, as coisas vieram melhorar mesmo para mim da 5ª onda em diante, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu acho que eu não dei o salto quântico de imediato. Primeiro porque eu estava assim com uma crosta muito grande de crenças limitantes, negativas, muito grande, pelo meu processo de tanta dívida, de tanta amargura, de tanto sofrimento, de tantos anos, Luiz, no sofrimento. Segundo, porque eu burlei, tô falando isso agora porque eu tenho que fazer esse depoimento e eu quero ser clara, e que outra pessoa não venha fazer o que eu fiz também, que não vai se dar muito bem, né? Então eu burlei o processo, eu queria tanto fazer que eu acelerava os vídeos e eu acelerei também o livro Mentes Informadas, que era um livro assim, tipo esse aqui, 400 e deixa eu ver quantas páginas tem esse, 495 páginas, é exatamente esse aqui, esse é o livro da Cleópatra. Eu quero ler, eu ganhei, mas eu não li ainda, tá aqui na minha mesa para eu ler, eu tô com um monte de livro para ler, 50 ideias da física quântica, entre outros aqui. Eu estudo devagarinho, mas eu estudo. Então, eu burlei esse processo. Geralmente, na maioria dos casos, tem pessoas que na primeira onda já dá um boom assim, um salto quântico bem grande. No meu caso, não aconteceu isso. Então, eu atribuo essa certa demora
a esse processo também, sabe, de eu ter burlado, e também pelo meu processo, que foi muito difícil, né? E aí eu comecei a estudar e pedi a minha primeira onda. A primeira onda e a segunda onda foi muito difícil. É tanto que eu passei da primeira onda para a segunda onda um ano. Da primeira para a segunda eu pedi nos 90 dias. Da segunda para a terceira eu passei um ano para pedir a terceira onda. Porque realmente extrema escassez e difícil. Foi um redemoinho, foi uma coisa atrás da outra. Foi tão difícil. Mas aí depois foi acontecendo as catástrofes, foi fazendo as limpezas e recentemente eu pedi a 8ª onda, como eu falei no começo do vídeo. Da 5ª onda em diante aconteceu um boom muito grande na minha vida, graças a Deus. Quando eu pedi a primeira onda, eu tinha aberto, eu comecei a trabalhar como corretora de imóveis lá na Zona Leste de São Paulo. E aí eu não tinha onde morar, nada, eu aluguei uma salinha, pedi um senhor que era um cliente meu, que eu anunciava os imóveis dele, e ele me cedeu uma sala. Eu não tinha dinheiro, ele me cedeu uma sala para eu pôr meu escritório para trabalhar com imóveis. E aí eu comecei a captar cliente, eu morava nessa sala. Uma salinha bem pequena, tipo essa aqui, lá na Zona Leste. Fiquei uns 2 anos lá. Eu conseguia me manter, mas eu não progredi lá. Era um lugar que eu não gostava muito. Então eu resolvi ir para o Mato Grosso, meus filhos estudavam lá, faziam faculdade lá, e eu fui tentar ficar com elas um pouco. E depois não deu certo, eu voltei para São Paulo, eu falei, eu vou para Barueri. Eu vou recomeçar em Barueri e eu vou trabalhar lá do zero, começar do zero. E eu comecei do zero aqui em 2022. E aí pedi minha terceira onda, pedi a 4ª onda e a 5ª onda. E aí as coisas foram acontecendo e Deus foi me abençoando. E da 4ª, 5ª onda em diante foi assim um boom muito grande. Tem acontecido coisas maravilhosas e eu creio que de agora em diante vai ser só bênção. Pedir agora a 8ª onda com muita gratidão, com muita assim, felicidade, muito grata ao professor Hélio Couto, a Deus Pai Todo-Poderoso. E como minha vida mudou muito. Eu estava realmente uma pessoa muito fria, não tinha amor mais no coração, não sentia mais amor, nem pelas minhas filhas. Era tão difícil as coisas que eu, assim, estava fria, né? Assim, estava no automático. Nem ligava para os meus pais, não mandava nenhum alô, para as minhas irmãs, falava assim, meramente, e minhas filhas também. E aí depois que eu comecei a estudar, eu fui mudando, foi me dando alegria, felicidade, contentamento, e as coisas foram acontecendo. E saiba, para você cocriar, você tem que estar em extrema felicidade. Se você não estiver feliz, você não cocria. Eu sou prova viva disso, falo isso com propriedade. Então, eu deixo aqui o meu depoimento dessa ferramenta magnífica de evolução espiritual, de expansão de consciência, e que se você, né, está a fim de mudar a sua vida, eu super recomendo os estudos do professor Hélio Couto. Entra na plataforma do professor Hélio Couto, eu vou deixar aqui no link, um link aqui no vídeo, da plataforma, do site do professor Hélio Couto. Eu super recomendo. Os cursos do professor Hélio Couto é super acessível, sem falar nos conteúdos gratuitos na internet, no YouTube. Muito. YouTube, Instagram, todas as redes sociais tem conteúdo do professor Hélio Couto gratuito. Então, se você tá, como eu estava, na extrema escassez, na dificuldade grande, sem luz no fim do túnel, como eu estava, eu super recomendo
os cursos do professor Hélio Couto, você pode também fazer as reprogramações, reprogramação mental do professor Hélio Couto. Eu usufruo bastante dessa ferramenta, eu faço sempre o Poder Infinito, é gratuito aqui no YouTube, você pode usufruir dessa ferramenta que é magnífica, que é a reprogramação. Eu coloco à noite e aí eu vou dormir e fica trabalhando lá meu inconsciente, né? Meu subconsciente. Então eu vou deixar aqui no card o link dessa reprogramação. Além do Poder Infinito, você tem a reprogramação da prosperidade, relacionamentos e entre outras aí. E é isso, pessoal. Eu quis deixar aqui o meu depoimento para que outras pessoas, assim como eu, possam se beneficiar dessa ferramenta magnífica. Essa ferramenta, o professor Hélio Couto mudou a vida de milhares de pessoas. Eu sou uma delas e estou assim extremamente grata, feliz, grata, e esse depoimento para que você também possa mudar a sua vida, assim como eu estou mudando a minha e a vida de meus familiares e de todos ao meu redor. Gratidão infinita, paz profunda. Namastê.